Meu primeiro momento que eu poderia falar através da dança foi realmente em festa familiar, né? Então eu tinha esse gostar da dança, isso me incentivou, isso me motivou a buscar mais, procurar mais sobre. Fui de um projeto social, antigamente conhecido como Recriança, e esse projeto foi onde ele me mostrou alguns caminhos que esse gostar familiar poderia virar uma profissão. Então, dentro do projeto, eu despontei numa liderança positiva, crianças, adolescentes, onde eu estava no meio de todos e eu tinha esse gostar muito grande da dança e eu fui fazendo com que isso começasse a virar uma profissão. E a busca foi incessante e ela é até hoje, porque conhecimento nunca é demais. Em relação à inspiração, todo mundo sempre tem, de repente, um ícone da dança ou da música que desperta aquele interesse. Antigamente na cidade, na rede, tinha vários grupos de hip hop, que na época não saberia dizer para vocês se era grupos de hip hop, mas tinha vários. Como, tinha Detroit, tinha Black Power, tinha Kitman Shop, tinha Statement Dance, tinha uma galeraça que dançava. Então eu assisti muito pouco dessa galera. E aí eu via muito Michael Jackson, assistia muito NSYNC, que na época eu assistia muito, mas o que motivava mesmo assim, o meu gostar de dança, o que me motivou a ir além era realmente as pessoas que estavam ao meu lado, a mudança que tinha nas crianças, nos adolescentes que me acompanhavam. Então, para algumas pessoas que viam como brincadeira, eu via aquilo como resultado. Então, de repente, transformar a ideia de uma criança que estava de repente no caminho A e você mostrar um caminho B ou C para ele, então isso era o que mais me motivava no dia a dia, na minha vivência dentro da dança. A dança para mim hoje, acho que ela se resume em vitória, batalha, conquista, progresso. Para uma pessoa, quando você vê alguém falar de repente de uma dança clássica, você consegue visualizar um profissional, tipo, nossa, nada contra mais uma professora de balé. É fácil você ver o segmento dela, você vê uma história. Mas quando você fala do hip hop, algumas pessoas colocam meio que uma barreira dentro disso. Pô, mas ele vai virar um profissional do hip hop, será que isso dá certo? Então tem vídeo aí, provavelmente vocês vão ter visto alguns links das aulas, algumas fotos do espaço. A realização minha ainda está muito longe, está muito distante, eu quero buscar ainda muita coisa, mas hoje ter uma produtora, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, levar uma voz, ter uma voz através da dança, através do hip hop, é muito bacana, é muito positivo. Então, para mim, hoje, é mais que conquista do hip hop, é mais que progresso, é mais que família, é mais que... ele não vamos dizer é tudo, porque sempre a gente precisa de algo mais dentro daquela linha que a gente tem como base. Mas é algo, é algo diferente, é algo que é verdadeiro, é algo que é intenso. Eu sou intenso dentro dessa área. As pessoas que passam comigo passam a ser intensas também. Então, ele é somatório, ele é uma junção daquilo que eu tenho de bom na minha vida. O hip hop só veio acrescentar, ele é a base fundamental aí para que as coisas boas. Profissionalmente falando, as conquistas que eu tive, eu sempre uso para a galera falar assim, eu não sou coreógrafo de repente de uma coreografia solo, eu sou coreógrafo de grupo, de conjunto, eu gosto de trabalhar em conjunto. Então as viagens que a gente teve, as oportunidades que a gente teve enquanto grupo, as minhas oportunidades individuais que eu tive, desde município a estado, a capitais, tive convites para o exterior, não fui porque estava recentemente para ser pai, então era um momento complicado, mas eu posso falar que no estado de São Paulo a gente andou muito, foi muito positivo. Eu fui coreógrafo do CNB Brasil, para quem não conhece, é um concurso de beleza brasileiro que dá uma etapa para o Miss Brasil, para o Miss Mundo.
Então eu fui por 2 vezes consecutivas, eu fui coreógrafo no CNB em Rio de Janeiro, fui coreógrafo do CNB em São Paulo, participamos do campeonato internacional em São Sebastião, ficamos em segundo colocado. Isso valia uma vaga para Vegas, mas deixei claro para os meus alunos, se a gente ganhasse naquele dia seria impossível ir para Vegas, porque o patrocínio ele é mais complicado, a verdade, a realidade nossa é um pouco mais complicada. Cidades pertinhas de Barretos, Colômbia, Severina, Guaíra, a galera toda conhece, São José do Rio Preto, Ribeirão. Então assim, é muita coisa. Ser coreógrafo, de repente, em cidades vizinhas, trabalhar em ETEX, coreografar casamento, coreografar festas 15 anos. Então, tipo, é um leque muito gigante. E já notei bastante as perdas de vista. A percepção que eu tive para tornar isso profissional, eu tinha meio que dentro de casa, eu tinha a galera, os tios que vinham dançar, as tias que vinham dançar, sempre festinha, mas minha mãe, meu pai em si, era meio que rolava uma resistência. Então, eu passei um tempo no projeto trabalhando, tinha 14 anos, me lembro bem que eu tinha 14 anos, e quando eu completei 17, 18, minha mãe falava, pô, cara, você precisa arrumar um serviço e tal, tudo mais, e na minha cabeça aquilo para mim já era um serviço, né? Mas, porém, tanto, né, vamos lá. E aí passei por 7 meses dentro do Minerva. 7 meses dentro do Minerva me fez realmente falar, tipo, eu vou ser realmente um professor de dança. Ali eu tive um ensinamento positivo. Todos os lugares que eu passo eu não vejo negatividade, todo lugar é uma aprendizagem. Então estar ali 7 meses me fez eu ter esse estralo, tipo, eu preciso buscar, eu preciso ser realmente, preciso ser de fato um professor de dança. E onde foi onde as portas foram se abrindo e foi aí o start. Tipo, não, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer com excelência o fator dança, para que as pessoas acreditem que aquilo é um produto de venda, um produto de qualidade, é um produto bacana. Em relação à formação, esse é um fator legal, acontece muito, acontece até hoje, aconteceu no começo. Eu tenho alunos formados, eu não sou formado. Então eu fiz, na verdade, tipo, um semestre na área de educação física em Bebedouro, que eu tive pessoas que vai lá, faz, que vai dar certo, tudo mais, mas eu tenho muito aqui comigo. Se eu consigo ir lá e pagar, eu vou lá e vou fazer. Se uma pessoa prometer para mim que é para mim ir lá, eu não vou fazer. Então, para a galera que é formada, para a galera que tem o DRT, para a galera que faz tudo, que já fez todo o processo, que estudou, eu acho que é de grande valia quando a gente chega na questão documental, de repente, de uma academia, de qualquer processo seletivo, mas existe um fator não preocupante, não precisa fazer academia, não precisa fazer a faculdade, não é isso. Eu preciso fazer, eu tenho essa ciência, eu preciso me formar. Mas vamos pensar eu, de repente, com o diploma na mão, sem saber a didática, sem saber a execução. Eu conheço as pessoas dessa forma. O tempo que eu estive na faculdade, eu entrei pensando, tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa galera toda que já tem academia, que tem isso, que tem aquilo outro, e bastou 2 semanas eu estava dando aula no 3º ano, porque as pessoas da faculdade sabiam que aquele menino lá do projeto dava aula já há muitos anos atrás. Então, de repente, a galera estava procurando na prática, eu já tinha toda essa bagagem. Então, o que vai faltar por esse tempo? Falta, de repente, a questão formal, a questão da graduação. Então, isso falta para mim, isso vai ser buscado, isso vai ter ainda, tá? Isso não é, ele não vai se formar, não, ele vai se formar sim. Mas precisa se ter cuidado depois de formação, porque eu falei para muitos alunos meus, cuidado com o diploma, você não pegar o diploma e ir para a gaveta, porque há uma galeraça que pega o diploma e vai para a gaveta, porque começa a atuar em outras áreas completamente diferentes. Então, hoje eu sei que eu sou um profissional da dança, e se eu for fazer uma faculdade que eu preciso hoje, dificilmente eu vou desistir. Dificilmente eu vou parar no metade do caminho e falar assim, eu vou mudar para outro curso porque não tem nada a ver com o que eu quero. Então, de repente, tem essa contramão. Mas é interessante sim ter a formação. É interessante sim falar com prioridade daquilo que você domina na área, seja da dança, seja do esporte. Então, isso é interessante sim. Mas que as pessoas também tenham esse olhar, tipo,
é notório saber que aquele cara manda muito bem, então não tem por que de repente não atuar. Hoje, atualmente, eu tenho uma produtora, né, a F Company, de produções, que ela trabalha no segmento festa de 15 anos, casamento, personagem infantil, tenho as aulas de rock, que é a companhia AF que sai da produção, tem a galerinha menor, que é uma turminha que está se iniciando na música, na dança, então eu não especifico uma modalidade só para essas crianças, eu trago várias, do samba ao rap, ao clássico, eu trago essas informações para que eles se familiarizem com toda a modalidade de dança, todo tipo de dança. Esporadicamente os corre. Teve gincana, festa junina, vai ter uma festa de confraternização, então eu faço essas ações dentro dos corre. Eu sempre falo que eu sou descendente das pretas velhas de Minas, porque eu nasci aqui em Barretos, mas meu pai era mineiro, meus avós mineiros, então eu nasci em Barretos, então eu tenho um jeitão todo mineiro, porque os antecedentes são todos de Minas. Eu nasci em Barretos, fui para São Paulo com cerca de 6 ou 7 anos de idade, depois voltei com 18, 19 anos, mais ou menos, e nesse meio tempo eu já tinha a minha primeira paixão cultural, eram as bandas e fanfarras, porque aqui em Barretos, então, acho que com cerca de 4 ou 5 anos, minha mãe ia muito a desfiles. Quando é desfile cívico que tinha aqui em Barretos, ela ia e levava a criançada. E eu, nesses desfiles, né, eu muito pequeno, eu lembro que tinha cordões de isolamento, né, para as pessoas ficarem nas calçadas, e eu, né, muito pequeno, então o pessoal da segurança me deixava, eu entrava no meio das bandas marciais. A primeira experiência com o primeiro segmento cultural foi com a música através da banda marcial da Ateneu. Comecei com teatro também, né? Junto com a banda do Ateneu, né? Eu trabalhei também com carnaval, isso comecei desfilando, aí através de uma provocação, uma coisa assim de desafio, comecei a desenhar, né? Só para mim, fantasias e tudo mais, aí acabei me envolvendo também com o carnaval, então também gosto de carnaval. E atuei tanto desfilando em escola de samba como desenhando, né, trabalhando como carnavalesco. A partir daí fiz um curso de teatro. E comecei a fazer um trabalho de ator, né? Depois desse trabalho de ator, comecei a olhar para a questão dos figurinos. E acabei virando figurinista e saí dos palcos. Então aí fui mais para cenografia e figurinos no teatro, né, com a Rio Circular inicialmente, né, e tudo junto e misturado, banda marcial, carnaval, teatro, né. Aí sempre comecei a trabalhar também juntando tudo isso com a questão da gestão cultural. Aí veio o Instituto João Falcão. Antes do Instituto João Falcão eu fiz dança também, fiz 8 anos de dança com o Grupo Consciência, né, a professora Maria Said. E depois em 96 é fundado o Instituto João Falcão, onde são vários agentes culturais, né, atuando em vários segmentos. Então aí eu me torno um agente cultural, mas que tem um olhar muito
carinhoso por fazer algumas coisas eu fiz, outras eu aprendi a gostar, de vários segmentos. Então eu trabalhei na banda marcial da Ateneu, né? Aí veio o teatro, veio misturado, aí veio a Rio Circular, né? E comecei fazendo os figurinos, né, da Rio Circular. E antes disso, quando eu fiz o curso de teatro em 86, eu fui para o mundo do teatro através de um curso de teatro, né, em 86, aí eu participei da Caminhada, né, foi um trabalho que foi feito pela Adalgisa Borsato, aqui uma das escritoras que escreveu, né, o texto da Caminhada, que contava a história de Barretos. Então foi um dos meus primeiros trabalhos como ator. Há 30 anos atrás eu jamais imaginaria que eu seria carnavalesco, cenógrafo, diretor de ONG cultural. Então tudo isso foi acontecendo, né, uma de cada vez. Então são potencialidades que todas as pessoas têm. Então elas descobrem quando elas se lançam na cultura e começam a descobrir talentos que nem ela sabia que tinha. Hoje a gente faz um trabalho cultural através do Instituto Cultural João Falcão e outras instituições parceiras, onde nós procuramos desenvolver a cultura como um elemento, né, que gere emprego e renda, mas que descubra talentos. Então eu sinto que muita gente tem talento, mas se não tiver a oportunidade para fazer aquele talento aparecer, como em mim aconteceu dessa forma, né? Então a gente vai acabar perdendo muitos talentos. Então muitas pessoas são talentosas, né, e não sabem, né, que tem jeito para isso ou aquilo. Então eu gosto muito de trabalhar, né, com a criançada, nas escolas. Em nossos projetos procura sempre estar trabalhando com crianças e adolescentes para descobrir essas potencialidades que só mexendo e fuçando mesmo na questão cultural que a pessoa vai descobrir suas vocações. Então eu fui bailarino, né, por 8 anos, era um grupo de cerca de 35 pessoas. Então foram experiências, né, que assim, só foram somando, né, só foi somando, e até hoje eu estou sempre à busca de conhecimento, né, através de intercâmbios e conversas e entrevistas, né. Aí tive uma experiência muito bacana também com o Joãozinho 30, porque aí até então eu envolvido com carnaval, né, com teatro, com dança e tudo mais, me apaixonei pelo estilo de trabalho do Joãozinho 30, e aí quis o destino que ele viesse fazer a abertura de 2 festas do peão aqui em Barretos. Então ele em 92, né, não conseguia nem chegar perto do Joãozinho 30 em 92. Eu era muito fã do Joãozinho. Eu acompanhava entrevistas, recortava jornal, revista, tudo dele eu tinha. Aí em 93, o Joãozinho 30 vem para Barretos fazer a segunda abertura da festa do peão. Aí ele convoca todos os grupos e as pessoas envolvidas com teatro, que ele queria, né, que houvesse o pessoal do teatro envolvido nessa abertura. Foi onde, né, me envolvi com a equipe do Joãozinho 30, fizemos a abertura da festa do peão em 93, e em 94 aproveitei, né, o carreto, como eu sempre falo, e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá 40 dias, né, meio que aprendendo fazer carnaval, vendo, né, você sair de Barretos para ir para uma escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, com o Joãozinho 30, né, que até hoje é uma lenda do carnaval. Então foi um aprendizado assim, muito legal, aprendi muito no Rio de Janeiro. Então a minha trajetória cultural, ela foi sendo assim, foi atravessando com pessoas importantes, mas só que
enriqueceu, só foi enriquecendo meu currículo, o meu fazer daquele segmento. Aí veio Vereda da Salvação, o Luiz Carlos Valentim, que estava lá também, foi um trabalho, uma experiência muito bacana, que foi praticamente um ano, né, de ensaios. Nesse trabalho com o Valentim, que eu tomei a consciência de como se produz de fato, né, um espetáculo de teatro, porque os ensaios eles eram de terça a domingo, nós tínhamos somente a segunda-feira, né, como descanso, e foram 9 meses, né? Então você vê que, né, foi uma aventura e tanto, mas de muito aprendizado. Então as pessoas não precisam ter assim um conhecimento teórico, ele ajuda muito, mas a prática é que te dá todo o estofo cultural. Todos os conhecimentos que eu corri atrás também, teve muita coisa que eu fui estudar e me informar melhor, né? A teoria ajuda, mas a prática é que te dá o complemento e a medida real do que deve ser feito, do que deve ser corrigido, né? Então a prática da cultura é que é um grande aprendizado. A teoria ajuda, mas ela só ajuda. A prática é que dá o resultado e no final vem o aplauso do público, o reconhecimento. É muito bacana essa troca, né, da arte, né, enquanto elemento de transformação. Então hoje eu vejo a cultura como sendo um elemento de transformação, porque eu me transformei através da cultura, e nesse caso, né, foram todas meio que juntas, né, foram se juntando. Veio banda marcial, teatro, dança, artes plásticas, a própria escola comum, ela ajuda muito. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu aprendi na educação artística, quando estava na 5ª série, na 6ª série, eu vou fazer tal negócio que eu aprendi lá no ginásio, lá atrás. Então as coisas vão se misturando, né? Então uma das minhas brigas aqui em Barretos, né, e começou bem atrás, eu já entendi, briguei com vários prefeitos, que, por exemplo, a cidade está, né, numa caminhada colocando que, olha, Barretos tem um potencial turístico. Concordo plenamente, porque ela tem esse potencial turístico, que ela tem artistas, mas ela não vai desenvolver nenhum tipo de turismo sem investir na formação cultural do artista local. Porque as pessoas, quando elas vão viajar e vão ver cultura, ela quer ver a cultura local. Ela quer ver a cultura local. Então você tem que investir no artista, na arte local, aí ela vai ter qualidade. Então tudo depende uma coisa da outra. Então a formação acadêmica, né, na arte, na cultura, ela é importante para currículo. O currículo é importante, a educação é importante, que se tenha a cultura do tempo todo, mas o que dá o estofo, o fazer, é a experiência do fazer, né? O fazer cultural. O teórico da escola ou a faculdade é importante, mas é limitado, porque ali as faculdades, as escolas, elas ensinam técnicas, elas não dão talento. O talento é desenvolvido por cada um, então não existe, por exemplo, o cantor, olha, eu aprendi a cantar na universidade tal. Não, ele já sabia cantar, já nasceu cantando. Então a questão, né, acadêmica na cultura, ela é importante enquanto formação, mas na questão atuação é muito espontâneo. Então tanto nós temos aí várias universidades, é comum você ir a universidades e chegar lá e tem professores que estão lá dando aula, né? E o currículo dele é um notório saber.
Então você pega essas senhoras, às vezes ela é até analfabeta, mas faz o melhor bolo de fubá da cidade. Ela vai para as melhores escolas ensinar como se faz o bolo de fubá, porque ela sabe fazer, ela tem um notório saber. Então, em todos os segmentos da cultura, né, as pessoas elas se desenvolvem de tal forma que, independente de ter diploma ou não, ela se torna o ás daquele segmento. E quando ele atinge esse patamar, ele pode até se tornar um professor universitário através do notório saber. Então, o notório saber é isso, é aquele saber que vem de tal forma, de tão contundente, que não é a formação acadêmica que vai proporcionar. A formação acadêmica é importante, mas nas escolas não se tem aula de talento. Talento é algo que cada um desenvolve e corre atrás. É igual o futebol, o basquete. Não existe uma academia, o cidadão foi lá, eu aprendi a arremessar do meio da quadra. Não, ele treinou muito para fazer aquilo. Então, é um aprendizado que depende dele até onde ele quer chegar. Então, mas é importante, a questão da educação, ela entra como vital importância na questão da formação do cidadão. Então, o cidadão que está em contato nas escolas, com vários segmentos de cultura, mesmo que ele não vá se tornar um artista, mas ele se torna um público. Então, ele provavelmente vai ouvir rádio, ele vai ao cinema, ele vai ao teatro, ele vai a um desfile de moda, ele vai ver uma academia. Então, ou seja, ele vai estar em contato com a arte, o rádio. Então, ele se torna um consumidor da arte. E essa proximidade com o fazer cultural, que as escolas têm potencial para fazer e desenvolver, é que dá, né, que cria o cidadão crítico. Ele vai olhar determinado produto cultural e vai fundamentar. Eu gostei por causa disso, ou não gostei por causa daquilo, mas porque ele acaba tendo formação suficiente para fundamentar. Aí começamos a fundamentar. Essa fundamentação vem com a questão, né, estofo cultural que só a escola deu. Então, é a escola, a pesquisa, ou as leituras.